Olá, bom dia, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa live agora. Deixa eu convidar logo Sabrina. Oi, Silvana. Olá, Sá. Tudo Oiê, bem? entrei direitinho aqui, tudo certo? Tudo certinho. Feliz de Ótimo. você estar aqui, da gente estar falando desse tema interessante. Deixa eu ajeitar aqui. Também tá bom para mim aí o áudio, a, Tá a visão tudo ótimo. ok, todo mundo ok. Fixa o tema aí para todo mundo saber do que a gente está falando, equilíbrio nas relações. E para mim é Uhum. um prazer enorme estar aqui com você para falar Deixa eu desse ver. tema que eu sou tão Deixa eu ver. apaixonada. Onde é que eu coloco aqui o tema? Onde é que eu fixo ele? Você Peraí, coloca que o eu tô... comentário e fixa o comentário. Você escreve Tá, num comentário e fixa o comentário, eu ok. acho. Eu tentei aqui outro dia, botei até no início da live aí, mas não tá. Então, vamos aproveitar enquanto você tá aí, vai falando um pouco, se apresenta para o nosso público, para os nossos convidados, fala um Sim. pouco de você. Então vamos lá. Eu agradeço pelo convite de estar aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho, a sua postura como terapeuta. Eu gosto muito do trabalho que você faz, tem muita sabedoria e para mim é um prazer enorme poder dividir esse espaço com você aqui no seu Instagram. Meu nome é Sabrina Costa, eu sou consteladora familiar e constelação é a minha paixão. Eu respiro constelação, para falar a verdade, e dentre todos os caminhos que eu percorri, né? Porque antes de chegar nas constelações, eu percorri outros caminhos de autoconhecimento, desde ir para a Índia, que é uma escola que foi muito importante na minha vida. Eu fui para lá 3 vezes, numa universidade que tem lá. Desde todos os cursos que eu fiz, todos os trabalhos que eu fiz, a constelação foi um lugar onde realmente a minha alma encontrou muita cura, muita consciência, e é por isso que eu faço isso com tanto amor. Hoje, se me perguntam o que eu sou consteladora familiar. Eu não falo que eu sou terapeuta mais, eu falo que eu sou consteladora familiar. E é um Beleza. prazer enorme estar aqui, né? E a gente falar desse tema tão, tão importante que são as relações afetivas. Sim. Bom, eu não consegui Mas fixar, não. deixa Deixa assim, senão a gente vai perder o foco. De outra vez eu consegui, agora eu não consegui. Às vezes a internet tem essas coisas, né? E quando eu escolhi esse tema, junto, né, inicialmente com você, o objetivo era realmente dar andamento a esse projeto e de falar sobre equilíbrio em todas as áreas da vida da gente. E de todas as ferramentas que nos ajudam a poder encontrar esse lugar que a gente chama de equilíbrio, o tempo todo eu estou chamando nas minhas lives, né? De equilíbrio no ponto de vista de que a gente está buscando o tempo inteiro. Então, a gente se vê com as nossas questões dolorosas, a gente se vê com as nossas complexidades, a gente se vê com as nossas potencialidades, a gente se vê em momentos maravilhosos nas nossas relações com pai, com mãe, com irmão, com marido, com colega de trabalho, e daqui a pouco aquela relação já não tá boa e a gente fica numa gangorra. Então, é encontrar o equilíbrio para poder retomar o caminho cada vez que a gente se. Não é que se perde um pouco, mas se perde da essência, né? No sentido de que cada vez que a gente se perde é para a gente se encontrar, não é, Sabrina? para a Então, gente também se encontrar e dar um passo além, né? exatamente. Então eu fico feliz também de você ter aceitado o convite, desse grupo maravilhoso de constelação que a gente está fazendo parte agora, as constelações online. Então, para quem se interessa também, depois pode entrar em contato tanto com você quanto comigo e a gente, né, apresenta a constelação online. E aí, queria começar assim falando um pouco da questão do equilíbrio entre dar e o receber, que é um dos posts que eu coloquei lá, né? Esse é o primeiro passo para fazer dar certo, né? Então, como é que é, dentro da sua experiência, de tudo que você traz de constelação familiar? Fala um pouco para a gente sobre isso.
Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é um relacionamento afetivo ou a vida afetiva de uma pessoa. Dentro desse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução. Quando a gente se relaciona ou quando a gente se interessa por alguém, é que a gente repete padrões de pessoas que não dão valor para a gente, ou até mesmo quando que a gente está solteiro, ou mesmo quando a gente está dentro de um casamento ou dentro de uma relação, eu digo que este lugar da gente, das relações afetivas, ele é o maior portal para o nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento. Por quê? Porque muitas coisas também acontecem com a gente, tudo vem muito da nossa raiz de pai e mãe, da família onde a gente nasceu, porque cada um nasceu exatamente na família que tinha que nascer, para passar por tudo que passa, para poder dar mais um passo no seu processo evolutivo como um ser infinito que é. Só que quando a gente cresce e que a gente se desprende dos pais, e quando a gente cria uma maturidade para trabalhar muitas questões que, quando criança, nós éramos impotentes, porque uma criança, às vezes, ela se torna muito impotente frente a tudo que acontece, quando ela olha para os seus pais, para o relacionamento dos seus pais, e quando a gente cresce, a gente tem a possibilidade de curar tudo isso em nós. Então, quando a gente olha para o relacionamento a dois, o outro sempre acaba acionando em nós os nossos botõezinhos do tipo: aqui você precisa olhar. Aqui tem alguma coisa ali que ainda está meio estranha. Vamos olhar para crescer, expandir a consciência, mudar a vibração, mudar o destino. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelas relações afetivas e por esse lugar da gente se relacionar com o outro numa intimidade maior. Porque relacionamento é vida e todos os relacionamentos fazem a gente aprender muito, né? Até mesmo uma relação de amizade, é óbvio, o nosso relacionamento familiar com irmãos, com pais, mas também numa amizade, também num grupo. Mas ali na relação afetiva é onde a gente se expõe, é onde a gente coloca, na verdade, o nosso amor à disposição do outro ou não, né? E esse Sim, ou não também é algo que precisa ser olhado. E quando a gente fala de relacionamento a dois, uma, né, constelação tem três leis que Bert traz, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do dar e tomar. Quando a gente vai para o relacionamento a dois, o dar e o tomar, esse equilíbrio, ele é extremamente importante para que o amor dê certo. Quando eu tive o meu filho, né? Eu morava com o pai do meu filho, a gente não chegou a casar, mas a gente morava, a gente já estava junto há 4 anos, eu engravidei, e logo depois que eu tive meu filho, eu quis me separar e eu não tinha maturidade ainda, e eu quis me separar. Eu lembro que a minha sogra, não existe aí sogra, né? Ela virou para mim e falou o seguinte: lá, quando eu era inconsciente, ela falou assim: só amar não é o suficiente para dar certo. E isso a gente tem que ter muito claro pra gente, que só amar não é o suficiente para uma relação dar certo. Não é suficiente para uma relação conjugal dar certo. E se a gente olhar para outros lados, não é o suficiente para a gente ser bons pais. Não basta só amar. Tem N questões, mas como a gente está falando de relacionamento afetivo, a gente pode falar de relacionamento de filhos e pais em outro momento, mas por que que não é o suficiente apenas amar? Esse meu Instagram aqui, antes de eu só trabalhar com as constelações familiares, ele se chamava Mais Feliz no Amor, porque eu tinha um programa, ainda tenho Mais Feliz no Amor, voltado para as mulheres que não conseguiam encontrar um relacionamento. Esse programa ainda existe, óbvio, né? Mas era o nome do meu Instagram e aí eu ampliei mais para as constelações. E muitas mulheres chegavam para mim, que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, falando assim: nossa, mas eu me dou tanto, eu sou tão amorosa, eu faço tanto pelo meu companheiro, eu faço tanto por ele, e eu quero que ele seja uma pessoa melhor, e eu faço tudo, e eu não vejo essa mesma retribuição. Aí vem o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui, né, Ana? sim, Que é esse equilíbrio no dar também. sim. Tem várias facetas atrás desse discurso.
A primeira que eu coloco é: quando a gente dá muito para alguém e o outro não está conseguindo retribuir, é o primeiro momento que a gente tem que parar para observar o que está acontecendo conosco, não com o outro, porque sempre é a gente, quando a gente resolve dar tanto e fazer tanto pelo outro. Porque quando a gente resolve fazer tanto pelo outro, por que que eu estou fazendo tanto pelo outro? Muitas pessoas inconscientemente, e esse questionamento ele tem que acontecer e ficar fazendo pergunta, mas por que que eu faço tanto? Mas por que que eu me dou tanto? Aí muitas pessoas automaticamente vão falar assim, porque eu sou muito burra, porque eu sou muito boazinha. Ainda é um discurso totalmente ilusório. Porque atrás desse dar tanto, pode ter N coisas, mas uma delas é: eu dou muito porque assim o outro fica em dívida comigo. E assim ele também terá que retribuir esse tanto que eu dou. E essa é a verdade das relações. Claro que quando a gente começa a dar demais, você fica uma distância muito grande do outro, mas para que dê certo, essa é a premissa, né? A gente dá um pouquinho, aí o outro dá um pouquinho. Só que se você dá e não dá nem chance para que o outro possa retribuir, essa distância fica muito grande e aí os problemas começam a acontecer também, né? E o que que essa pessoa, quando começa a dar muito, ela está querendo colocar para ela? Que se eu der muito, o outro vai ficar dependente de mim. Tem uma história que Bert conta em um dos livros, que é até esse daqui, ó, que eu indico as pessoas comprarem, que é a Simetria Oculta do Amor, que um rapaz chegou para uma mulher e falou o seguinte: eu quero me casar com você. Vamos nos casar? Aí ela virou para ele e falou assim: olha, não, porque eu tenho outros planos, eu quero outras coisas para minha vida, quero ir para outros lugares e com você não vai dar certo tudo que minha alma quer. Aí ele ficou triste, tudo bem. Aí um dia eles estavam andando na rua e ela também, eles se reencontraram na rua, mas ela foi para uma calçada, ele foi pela outra. E de repente essa mulher foi atravessar a rua sem olhar e ele viu que o caminhão ia pegá-la. Então o que que ele fez? Ele salvou essa mulher da morte. Empurrou, elas caíram no chão e ela não foi atropelada. E aí ela levantou e falou assim: nossa, você salvou a minha vida. Então agora eu caso com você. E aí o que que diz essa história? Ela realmente queria casar com ele? Ou ela casou porque ela estava em dívida com ele? E aí tem pessoas que mesmo assim vão falar, mas tudo bem, eu salvaria a vida dele para ele ficar comigo. Sim. Ainda tem uma manipulação por trás deste dar. Então, trazendo o exemplo do rapaz que deu salvar a vida dela para ela, e é o que as pessoas fazem: eu vou salvar você, eu vou te ajudar profissionalmente, toma dinheiro. Você quer montar um negócio, querida? Eu vou te salvar, Tó, eu tenho dinheiro para te ajudar. Você quer o quê? Você quer um carro? Você quer uma roupa nova? Tó, e as mulheres dão coisas para os homens. Ou, estou falando de bens materiais, mas poderiam ser outras coisas. Eu cuido de você, eu ainda faço tudo por você. Por quê? Porque ainda atrás desse dar muito é um jogo de manipulação para ter o outro. Só que existe uma pegadinha nisso tudo. E é aí que as pessoas não entendem porque quando elas reclamam que dão muito e não tem, porque quando elas reclamam tem uma frustração dentro dela, que é uma frustração que está no inconsciente dela, que o jogo de manipulação não deu certo. Por quê? Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que um dia você esteja passando, não esteja passando por uma necessidade. Mas um dia uma pessoa vira para você e fala assim: nossa, eu viro para você e falo assim: nossa, Ana, eu gosto tanto de você. E eu tenho muito dinheiro sobrando. E eu tô vendo que teu carro não é legal. E eu quero te dar de presente um carro. E eu vou te dar um carro aqui de 100 mil reais. Toma esse carro. Aí você, nossa, que legal, obrigada, né? Muito obrigada. Aí 2 semanas depois que eu te dei o carro, acontece alguma coisa, eu acabei falindo e perdi todo o dinheiro, e perdi minha casa, perdi tudo. E não tenho dinheiro. Acontece que você foi, bateu o carro,
acabou, deu PT no carro, e eu te dei um carro de 100 mil reais que hoje poderia estar resolvendo a minha vida. Se você continua encontrando comigo, vendo que eu estou passando muita necessidade, você não tem dinheiro para me dar mais, porque o carro se foi, como que você se sentiria? Nossa, Se tem que você ver. não tem dinheiro para me dar, o que que você faria? E se a única coisa que eu preciso ali é dinheiro, porque foi isso que você me deu e é isso que eu preciso te dar, porque eu estou em dívida com você, você me deu algo e eu preciso te retribuir. Provavelmente você vai evitar de me encontrar, porque aquilo vai mexer tanto com você que você fala: não, 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 não. Eu não tenho para dar, então não quero nem ver como a Sabrina tá. E é exatamente isso que acontece dentro das relações. Quando a gente dá muito e o outro não tem para retribuir aquilo que a gente deu e a gente não pode devolver, porque quando a gente fala de relacionamento são outras coisas que as pessoas dão, não é físico, material que eu guardei e agora eu posso te devolver, né? Eu não vou dar aquilo que Sim. você me deu 100 mil, eu vou te pegar esses 100 mil exatamente que você me deu e vou te devolver, né? Porque o carro não Hum. existe mais. Então, o que que acontece? A tendência é que o outro se vá. Porque atrás da sua real intenção, que na verdade você conta uma historinha para você que não, existe um jogo de manipulação. Uhum. Então, essa é a primeira coisa que é muito importante todos entenderem. Você dá um pouquinho e dá a chance do outro retribuir, porque senão o outro vai se sentir inferior e quem se sente inferior vai embora, porque ninguém quer se sentir devendo. Existe uma outra, e isso também é muito dessa questão da inocência, né? Eu faço isso Sim. por amor. Não, não é isso, é porque eu não quero te dever nada, eu quero que você me deva algo. Então, a primeira Uhum. coisa que a gente tem que olhar é tomar esse cuidado. Mulheres que sustentam homem, que pegam homens que não têm muito dinheiro, que elas acabam sendo aquela mulher que Homens dá que tudo. pagam a faculdade para as mulheres, pagam tudo, né? Que vão para o lugar do pai, né? Tem Também esse tem. outro lado. Deixa eu só contar um pouquinho do lado da mulher, que é a mulher, porque hoje em dia cresceu muito o número de mulheres que se relacionam com homens que não têm condição financeira e elas acabam sendo esse lugar de sustentar a relação. O As que que essa mantenedoras, mulher né? que busca um homem para cuidar e não ser cuidada, não estou dizendo que o certo é que ela seja cuidada, tá? Eu acho que tem que ter um cuidado mútuo ali. O que Sim, ela está fazendo é uma forma de prender esse homem também. Então, esses joguinhos precisam se olhar. Como você falou, o homem que faz tudo pela mulher, que está nesse lugar de pai da mulher, dando tudo, dando dinheiro, dando sustento, dando, olha, você precisa de dinheiro? Toma aqui. Você precisa cortar o teu cabelo? Toma aqui. Mas como que esse homem está dando? Ele está dando porque ele está retribuindo todo aquele carinho, aquele cuidado que a mulher tem dentro de casa, porque vamos supor que ela não trabalhe, né? Que ela está dentro de casa cuidando dos filhos, então ele está retribuindo isso para ela ou ele está fazendo isso para mantê-la presa na relação? E aí, talvez aqui possam ter mulheres que estão presas ao marido por conta de uma dependência financeira. financeira. E aí, o que que tem de real nesse amor para que esse amor dê certo, né? É um relacionamento que cresce? Não é um relacionamento que cresce. E óbvio que todas as relações terão altos e baixos, e isso é lindo, porque se a relação for constante, não tem mais o que crescer dentro dessa relação. Os dois precisam olhar para a crise e superar a crise. Relacionamento sem crise é um relacionamento estagnado, é um relacionamento Sim, pronto. Relacionamento que, como, lógico, os 2 primeiros anos maravilhosos, amor, paixão, alegria, felicidade, aquela, né, tudo, todos os hormônios bombando dentro da gente, daquela paixonite, daquela ilusão do que o outro é. Porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona por nós. Porque não necessariamente aquilo é tudo aquilo que a gente vê. Porque lá na frente a gente vai ver que ele não era tudo aquilo que a gente via. Mas sim. ainda assim, conseguir passar por isso e crescendo, crescendo, cada dia um pouquinho mais nessa relação, é o caminho para que o amor dê certo.
E assim, Sabrina, tem uma coisa muito interessante. Mari até perguntou se tem sempre jogo de manipulação. Se sempre tem jogo de manipulação, tá? Para depois você responder, só para eu não esquecer de passar aqui essa pergunta. A outra coisa é o seguinte: a gente quer evitar sentir dor, a gente quer evitar entrar na crise nas relações, né? Mas, assim, infelizmente a metodologia é assim: é a gente entrando em crise que a gente cresce. Claro que não é provocando a crise, e também viver na crise constante adoece, mata, deprime. Então, essa questão também que às vezes quando a gente estuda essas teorias, a gente fica um pouco, né? Pensando assim, ok, tudo bem, então se eu estou vendo a crise, eu estou achando que aqui eu tenho que crescer, mas viver em crise constante leva você a processos neuróticos, doentios, né? Existe uma coisa, eu vou até te ajudar nisso, tá? Porque quem estuda muito também às vezes fica muito preso na E teoria. E você isto, me conhece, você faz o curso de constelação online comigo, e você sabe muito do meu discurso. O que que eu falo para todo mundo? Gente, esquece a teoria um pouco, sim, porque não é a teoria. Não é a teoria que faz a gente crescer. Porque se fosse, gente, todo mundo pegaria um livro, leria e falava: Uhul, tô livre, tô desperta. Não é teoria. E aí, trazendo um pouquinho disso que você falou agora, viver as crises são importantes para a gente crescer. Só que tem crises saudáveis e crises destrutivas. Entender o limiar ali do que destrói, do que faz, do que é oportunidade para crescer e do que é algo que é destrutivo é muito importante. E aí você fala assim, mas como que eu vou descobrir isso em mim? E é por isso que eu falo, gente. Tem pessoas que acham que vão fazer um curso, nada contra, pelo amor de Deus, tá? Entram no processo de autoconhecimento e vão fazer processos de autoconhecimento através de curso de capacitação para ela pegar uma técnica e reaplicar a técnica, que ela está replicando a técnica nela. Então eu estou aplicando essa técnica em mim sozinha e estou descobrindo várias coisas. Ainda vejo que tem muita ilusão. Por quê? Nós precisamos do outro para apontar as esquinas cegas do nosso ser. Porque dentro da sim, gente a gente pode se perder em algumas questões que o nosso ego vai disfarçando. Por isso que é tão importante você ter um acompanhamento, ter alguém, fazer uma terapia, não necessariamente uma terapia contínua, não é isso. Né? Eu também não gosto dessa dependência do terapeuta, eu, Sabrina, tá? É a minha visão sobre isso. Mas você passar por um processo terapêutico, uma terapia breve, para te ajudar a enxergar algumas questões, ela é muito importante, porque sozinha às vezes a gente não consegue. Mas sim. trazendo um pouquinho dessa questão do que é crise para crescer e do que é crise que destrói, a gente pode falar muito das relações abusivas aqui. Porque quando a gente vai para um relacionamento e crises que destrói, são aquelas, por exemplo, o cara ficar te chamando indiretamente, porque tem gente, tem homens, principalmente homens, mas também tem mulheres, tá? Meu marido ainda brinca comigo e fala, você faz relação abusiva comigo. Ele brinca, né? Porque teve uma época que eu falava assim, amor, isso é coisa da tua cabeça. Ele tá vendo? Você tá fazendo uma relação abusiva comigo. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, mas não é que eu realmente, quando eu jogo para ele, imagina, isso é coisa da sua cabeça, que era uma frase que eu falava para ele há um tempo, realmente como ele se sente, né? Mas dentro dessas relações abusivas, quando o homem fala assim, tá vendo? Você é burra, você não faz as coisas direito, ou algum tipo de controle sobre a outra pessoa, isso não é uma crise saudável. O que que essa crise está pedindo para você? Para você ver o que te faz ficar preso neste padrão. Porque, na verdade, esse padrão não é um padrão de uma relação que cresce. E vou dar um outro exemplo de uma outra história, de um livro do Bert também, eu não sei se é no Simetria ou Para que o Amor Dê Certo, tá lá um desses dois livros tem essa história, que ele estava dando um seminário para 15 casais, e no terceiro, quarto dia, uma das mulheres chega atrasada, o marido já estava lá, ela chegou atrasada. E aí quando ela chegou, ela falou assim, não gente, isso aqui que é? Para todo mundo, para 30 pessoas que estavam ali, mais o Bert. É que eu estava com meu amante até agora. As pessoas olharam para a cara dela, olharam para o marido dela e o marido dela calado. Bert foi trabalhar ela e viu que essa mulher, quando ela era criança, o pai dela
tinha uma amante. E eles iam viajar, ou iam lá para casa de campo, e ele ficava na cidade resolvendo umas questões. E ele ficava resolvendo as questões com a secretária que era amante dele. Só que a mãe sacava que a secretária era amante. E o que a mãe fazia? Olá, quando encontrava os dois resolvendo alguma coisa lá na cidade, quando ela ia na cidade com as crianças no supermercado e dava de cara com os dois, ela falava assim: Olá, fulana, tudo bem? Que bom te ver. E ficava nesse lugar de tipo inocente, para que o marido se sentisse culpado ao vê-lo quanto ela era inocente. Olha aqui, os nossos filhos estão aqui comigo no supermercado. E ela fingia não ver que o marido estava traindo. Então, essa mulher queria vingar a mãe. E o que ela fazia? Ela fazia o mesmo com o marido dela. Então, isso pode acontecer dessa maneira quando você vê na sua família, você pode querer vingar a mãe e você vinga a mãe no seu marido, fazendo com seu marido aquilo que tua mãe recebeu, mas ao mesmo tempo tem uma ligação de amor, porque você quer ser igual ao seu pai. Então, quando você vê muita traição e você trai também, você pode estar querendo vingar a sua mãe ou ainda querendo ser muito igual ao seu pai para ter o amor do seu irmão. Uhum. E a gente vê muito isso nas relações, né, Sabrina? De que, assim, a gente que está no consultório vê, quando você vai colocar na constelação ou na própria entrega da história da pessoa que ela traz a sua história, ela traz uma infância, por exemplo, quando ela está dentro de uma relação que o marido é muito agressivo, que ela recebe muita traição. Você vai, ela foi filha de um casal onde o pai era muito agressivo com a mãe, em que havia muita traição. Então, é um ambiente que a gente fala assim, é um ambiente que ela conhece, aquilo é a ideia de normose, né? E aí você vai para esse lugar onde o padrão é o mesmo, e aí a gente vai se mantendo leal a essas histórias, né? Qual que é o convite aí, Carol? Qual é o grande convite? É você curar isso em você, porque quando você cura essa relação dos seus pais em você, quando você, no caso dessa mulher, quando você olha para o marido e fala, não, não é por aí, você cura toda essa história que veio atrás. Você cura sua mãe. E as pessoas falam assim, mas como quando eu me curo, eu curo minha mãe, mas minha mãe já passou por... Essa cadeira faz um barulhinho. Como se minha mãe já passou por tudo isso? Como que eu vou curar ela depois de tanto tempo? Já existe aí até mesmo na ciência, né? Que se comprova que quando mexe aqui nessa pessoa, no descendente, e muda o descendente, o que vem antes, o ascendente também tem uma mudança nele. Então, cientificamente, nas nossas células já se vê isso. Então, isso acontece. Isso não é tipo viagem dos consteladores que dizem que quando você cura aqueles que vieram atrás de você. Porque nós estamos ligados por um fio invisível a todos eles. E quando há cura em um, você também consegue colocar cura. Então, eu sempre digo que o melhor que os filhos fazem, que o melhor que a gente faz é buscar esse equilíbrio na relação para que também haja o equilíbrio na relação dos nossos pais. E é importante olhar, né? Olhar para trás, para a sua história, para a sua infância, olhar com vontade de ver o que tá ressoando em você, para que a partir dali você possa se curar. Eu acho fantástico isso, porque a gente acha que está curando, e essa é uma coisa muito da alma, a gente acha que está curando quando a gente repete o padrão e a gente agora diz assim, eu vou fazer diferente da minha mãe. Eu vou fazer diferente de meu pai. Eu vou fazer melhor que eles, né? E aí, de repente, você se vê fazendo exatamente igual, né? Eu participei em um determinado momento de uma constelação em que eu estava, na verdade, assistindo, eu não estava constelando, eu estava como espectadora. E o constelador pedia para a filha, né, que era alguém em comum, dizer assim, eu sou como minha mãe. Dizer para a mãe, né? Eu sou como você. E a dor dela era ser igual a essa mãe. Ela queria ser o tempo todo independente, fazer várias coisas e se libertar. E, enfim, eu não vou ficar tolerando as coisas que minha mãe tolerou de meu pai. E, na verdade, ela vivia em pequenas relações, tolerando muitas coisas, né?
Então, às vezes, a gente quer curar fazendo, achando que a gente está fazendo diferente do pai, da mãe, num lugar arrogante, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, eu não vou tolerar isso. Então, isso também é importante que a gente olhe, né? E Bert diz o seguinte: aquilo que a gente nega cria força em nós. Então, se a gente nega muito e a gente quer ser muito diferente, é aí que a gente faz tudo igual. Tudo. Porque isso não está na razão, minha gente. Isso é um processo, como Sophie diz, Sophie Hellinger, a esposa de Bert Hellinger, ela diz o seguinte: constelação é uma cirurgia na alma. E aí o que a gente estava discutindo esses dias, porque aparecem coisas na constelação, e esse formato online acho que está mais forte ainda, né? Que aparecem coisas que a gente não sabe nem de onde vem. Por quê? Porque a alma vai entender, não é a nossa razão que vai entender. Então a gente precisa olhar com muita humildade para tudo E muito isso. amor, e muito amor. A mãe foi o que ela pôde ser, o pai foi o que ele pôde ser, foi o pai certo para mim, foi a mãe certa para mim. Agora eu tomo isso e vou fazer algo com isso. É essa consciência de que a gente, para chegar nesse lugar, a gente tem que se buscar mesmo, não tem outra opção. E aí eu queria falar uma coisa para você, porque tem muita gente que já está, graças a Deus, tomando conhecimento da teoria das constelações, desse olhar sistêmico, mas ainda assim tem muita gente racionalizando tudo isso. Ai, agora eu vejo que minha mãe, ela é só uma mulher comum. Agora eu vejo que ela fez o que pôde ser feito. Ainda assim tem ilusão atrás dessa frase. O que eu quero dizer é que a gente esse lugar da cura e de a gente entrar em sintonia profunda com a vida, que é o que Bert fala, que aí a gente vai ao êxito e abundância em todos os aspectos, requer se esvaziar. A gente precisa se esvaziar de tudo. Eu falo até para vocês que são meus alunos, você que quer ser constelador, você que quer trabalhar com o sistêmico, se esvazie da necessidade de saber tudo. Se esvazie. E quando a gente quer curar pai e mãe, a gente precisa se esvaziar e não apenas ficar na teoria. Porque antes da gente falar, agora eu entendo, agora eu vejo você, agora eu vejo que você é uma mulher comum e você fez o que você fez de melhor, se a gente não passar por aquela dor e trazer essa criança de volta, a gente não vai conseguir esvaziar essa criança em nós. Então é um processo que não é só falar, só Sim, saber. é sentir, como disse Neuraci, né, aí na live, é sentir. Exato, exato. Eu quero ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês, que eu Tá, já eu peguei queria o botão da que a gente atividade. voltasse na pergunta de Mari, se sempre tem jogo de manipulação. Eu vou dizer o que eu vejo, tá? Dentro das observações nas relações. A gente fala muito desse amor verdadeiro, dessa relação perfeita, né? Vamos colocar lá que nem os contos de fada. Para a gente chegar no conto de fada, um relacionamento perfeito não tem jogo de manipulação. Mas os relacionamentos não são perfeitos, porque se eles fossem perfeitos, eles não teriam chance de crescer. Tudo que é perfeito está findado. Chegou ao seu máximo. Quem é perfeito pode ir embora desse plano. Pode ir, dar a mãozinha lá para os mestres ascensionados, ou sei lá para quê, e vai lá cuidar do planeta, porque isso é perfeito. Então, esse jogo de manipulação para tudo que a gente faz na nossa vida, não só nas relações, ele existe. Ainda que inconscientemente. E é bom a gente sempre estar atenta, e não é que a gente vai deixar de manipular. Não é uma manipulação muito grosseira. Eu tô falando manipulações sutis. Porque tudo aquilo ainda é um lugar onde a gente quer sobreviver, onde a gente quer ser amado, onde a gente quer ser olhado, onde a gente quer ser visto. A gente faz manipulações porque a gente quer o nosso lugar no mundo. Mas ainda são várias máscaras que a gente vai colocando e que a Sim. gente às vezes não percebe. É importante perceber quando a gente está manipulando. Não necessariamente a gente vai deixar de manipular, mas já tomar consciência que atrás disso ainda tem uma manipulação. Por exemplo, não sei nem se meu marido vai assistir essa live, né? Mas vamos lá. Eu percebo também no meu dia a dia, porque eu também estou num processo de sempre de evolução com meu marido, que às vezes ele está irritado, ele ficou bravo comigo por alguma coisa que eu deixei de fazer, ou que eu não fiz, ou que sei lá que eu fiz errado na concepção dele.
Aí eu vou lá, mudo de assunto. Oi, amorzinho. Aí chego por trás, abraço ele, dou beijinho. Será que naquele momento eu queria tanto abraçar e beijar? Ou será que eu tô fazendo um joguinho de manipulação para acalmar o ânimo dele? Então, são pequenos detalhes. Desde esse exemplo que eu quero acalmar o homem, eu vou lá e dou um abraço nele por trás, dou um beijinho e falo, até coisas como dar demais para você ter alguma coisa em troca. Uhum. E se a gente puder usar uma coisa que me vem, se a gente puder trazer um outro nome para manipulação, podia ser a tal da barganha, né? A gente está barganhando o tempo inteiro. A gente barganha com Deus. Eu vou ser muito boazinha, eu vou fazer tudo direito, Deus. Eu não posso fazer nada errado, que é para ver se eu consigo encontrar salvação. E aí, nesse lugar, a gente também não vive a nossa essência, porque a gente está num momento, em movimentos que também são fingimento, né? Não tem toda a verdade ali. Aquilo ali é um jogo também. Então, a gente não integra. E é difícil mesmo a gente se desnudar para integrar as nossas concepções errôneas, né, que a gente trouxe aí da vida. É difícil a gente querer que o outro nos ame com toda a nossa negatividade, amar o outro com toda a negatividade, com um cuidado bem tênue, que é para não ficar se vivendo relações abusivas achando que está aceitando a negatividade do outro, porque no fundo, no fundo, você quer mudar o outro para que ele caiba direitinho no que você acredita que é uma relação saudável. Mas aí é a escolha, né? Você É a sabe que escolha. acontece, né? Lógico que você sabe. Claro, Acontece. Quando a gente quer sim, mudar o outro vai embora. sim, Gente, não queiram mudar o homem. Ah, eu quero falar uma outra coisa também. Quando a gente casa com alguém, a gente casa com a família dessa pessoa. sim. Mulheres ou maridos que não honram os pais do seu companheiro, da sua companheira, né? Pessoas que não olham para a família com respeito e amor e honra, não cresce dentro dessa relação. Então, são pequenas coisas nesse lugar do relacionamento que são muito importantes. Por isso que eu falo que é um grande portal. Eu postei, acho que foi meu último post, que eu falei o seguinte: quando você está em discórdia ou julgamento, ou exclui alguém, e esse alguém pode ser sua sogra, pode ser a irmã do seu marido, você não está em comunhão com o todo. E quando você não está em comunhão com o todo, você não pode acessar a abundância que tem esse todo. Uhum. Então, a gente tem que aceitar do jeito que é a família do nosso companheiro, da nossa companheira, e entender que se a gente está ali, é que tem emaranhados da nossa família de origem que tem sinergia com os emaranhados da família de origem dessa pessoa. Sim, é bem complicado, né? A E gente eu quero... sabe. Fala, é bem... Não, que assim, que eu ia falar porque a gente também está falando aqui assim, do quanto a gente não acolhe o familiar, por exemplo, a sogra, o sogro, fica naquele jogo de disputa, enfim. Mas existe também uma coisa que vem da família, por exemplo, a sua sogra não te acolher, não te aceitar, não, né? Aí a gente vai precisar olhar quais são as nossas questões para poder lidar organicamente com aquilo e quais são as questões do outro para a gente deixar com o outro também, porque isso também, né, de alguma forma, a gente está emaranhado, mas machuca, né? Às vezes você não é a pessoa que é aceita pela sua sogra, pelo seu sogro, pela ex-mulher, enfim. É um monte de coisa que dava umas 200 lives, né? Nossa, dá para falar de ex-mulher, dos ex-relacionamentos, pessoas que entram na relação que aquele marido já tem filho com outra mulher e não respeita e não olha para os filhos dele. Enfim, tem muita coisa que a gente pode jogar para uma outra live, mas eu não queria deixar de falar uma coisa sobre a sexualidade. A sexualidade dentro de uma relação ela é extremamente importante. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre, principalmente mulheres que têm questões com o sexo. Que chega uma hora que ela não gosta, que ela não faz questão, que ela não quer, que não. Porque isso E acontece que é mais tão comum, né? Tão muito. comum, pelo menos nas gerações, assim, até a geração de minha avó, minhas tias, minha mãe. Eu vejo muito isso assim, morreu para aquilo, acabou, a sexualidade ficou, deixou de existir completamente, né? Só na nossa mãe, tá? Na nossa geração, e eu vejo gente de 30 anos, às vezes, que fala que não tem muita vontade, que para ela sexo não é a coisa mais importante.
somente pessoas vivas fazem sexo. Os mortos não fazem sexo. E Hum. quando a gente morre para a sexualidade, talvez a gente esteja ainda numa lealdade com alguém que já se foi. Talvez a gente esteja querendo olhar e salvar alguém que já se foi. Óbvio que tudo isso também acontece por conta de padrões de pai e mãe que falava que sexo não sei o quê, que foi reprimida sexualmente, pode ter tido abuso na infância, que acontece muito, né? É muito comum chegam várias pessoas falando que foram abusadas quando eram crianças, até mesmo por pessoas da família, enfim. Mas dentro de uma relação, só morre para o sexo quem está indo em direção a alguém que já se foi. Assim como o contrário também, né? As compulsões sexuais também é uma distorção, né? Sim, também é uma distorção. Também é uma distorção. Mas Tá. a gente falar de sexo, sexo é o que cria o vínculo do casamento, né? Porque qual é a diferença Uhum. de eu estar com meu marido e de um amigo querido que eu tenho? É que a gente tem uma relação de intimidade e de sexualidade que é só nossa. Sim. Então, isso é importante, muito importante o sexo. Só que a gente precisa olhar. E para quem tem essas questões com sexualidade, que é uma questão sua, né? Com a sexualidade, é legal a gente olhar para o que a gente está olhando quando a gente não consegue ter essa questão sexual bem resolvida na nossa vida. Não É, entendo ir em direção. a Fernanda perguntou, não entendo ir em direção a alguém que já se foi. É como se você quisesse, Fê, tá dando um lugar para algum excluído ou para alguma pessoa que já se foi ou ainda está preso numa história lá do seu passado. É, Porque a questão sexual ainda pode estar presa a algumas questões de alguém que já se foi ou alguém que ou um aborto, alguém que não foi visto. Então é preciso olhar por o que está te prendendo, que você não quer viver essa vida que existe no sexo. Porque sexo é vida. Se não existisse sexo, não existiria vida, né? uhum. Para quem conhece as constelações familiares, o propósito da constelação familiar é que a gente olhe para a nossa história e veja o que está, onde nós estamos e o que está em desordem em nós, que está no nosso campo, que está se manifestando em nós. Então, a constelação tem essa coisa meio que cirúrgica, ela vai um pontinho bem certinho e mistura o que tem presente com o que aconteceu lá atrás, às vezes em gerações e gerações. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de constelação, né, Sabrina, vai poder entender o que a gente está falando, que assim, é sempre o olhar para lá e o olhar para o aqui, né? Eu vou ver aqui, Sabrina, se tem alguma coisa a mais enquanto você quiser complementar, tá? Que a Tá, gente. então eu vou aproveitar e falar de relacionamentos anteriores, enquanto você procura a pergunta, para a gente responder também a da. Nossa, até esqueci. Bom, enfim. O que que acontece? Você casou com alguém que tem uma ex-mulher, que tem um filho, e aí você vai lá e tem o seu filho com esse marido. Algumas mulheres falam, ai, agora larga aquela mulher. Eu nem, aquela mulher é uma bruxa, ela só inferniza a gente. E ainda tem aqueles casos que o relacionamento aconteceu por conta de uma traição que você começou uma relação com esse teu companheiro e a mulher que ele estava casado antes sofreu muito com essa separação e você foi viver essa relação. Se aquela mulher ainda está sofrendo, sinto lhe dizer, a tua relação vai chegar uma hora que vai ter sofrimento também. Porque não dá para a gente construir a nossa felicidade em cima da tristeza. Óbvio que para um relacionamento acabar, a culpa, tá, Carol? Eu tenho uma conexão, tá ok aqui. Vamos ver se a gente vai adiante, se sustenta.
Caiu. Eu vou chamar ela novamente, porque na verdade eu acho que foi a conexão dela. Não sei se foi a minha, que a minha sustentou aqui. Travou. Voltou? Sabrina, voltou. Eu acho que na verdade, não sei se foi a sua. Foi você, tá? Que travou, porque graças a Deus a gente sustentou, o pessoal ficou aqui. Quem tava aí, tá aí ainda. Ótimo, ótimo. Deixa eu, então, o que eu estava falando, né? Então, se você vem de um relacionamento que a pessoa ficou muito mal por conta desse término, é importante você entender que você precisa olhar para a dor dessa mulher também. Porque dessa mulher, desse homem, enfim. Porque não dá para a gente construir uma relação, dane-se, 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 uma hora você vai colher as ervas daninhas desse dane-se. Então a gente precisa olhar para a dor dessa mulher. Nenhum relacionamento se constrói ainda com essas ex-mulheres sem dar a elas o devido lugar. Tipo, eu vejo a sua dor, eu vejo que foi difícil, eu, eu agradeço porque você também, de alguma forma, foi responsável, porque a responsabilidade é dos dois desse relacionamento ter terminado e aí liberou para eu estar agora com meu companheiro. Então, isso é muito importante. Isso não significa, quando a gente fala assim, isso não significa que você vai dizer isso para a pessoa, você vai dizer isso na sua alma, porque às vezes não tem condição de ter uma relação amigável com a ex-mulher, né? Mas se você trabalha isso na sua alma, olha, né, passou, né? Quando a gente deixa o passado no passado, a gente pode ter paz e a gente pode honrar agora, esse é o meu lugar enfim, né? Ter esse cuidado, porque às vezes pode ficar tão distante, né, Sabrina, essa coisa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E vai para um lugar que é impossível. Ai, mas eu vou te falar uma coisa, Carol. Água mole em pedra dura. Teve algumas pessoas que puderam testemunhar que a ex-mulher do meu marido entrou numa constelação. E foi uma constelação de relacionamento que ela entrou, muito interessante. Ela escolheu bem uma constelação de casal para entrar. E no final ela mesmo disse, né, que para ela era muito difícil. E depois eu acolhi. E hoje ela sente mais confiança em mim do que no meu ex-marido, pede mais ajuda para mim do que para ele. Então é muito importante. Por quê? Porque eu dei o lugar dela. Eu falei, não, ela é a primeira mulher. Ela é a Uhum. mãe dos filhos dele, do primeiro casamento. E eu dei lugar para todas elas. Então isso é muito importante. Muito... Mas eu dei lugar no meu coração. E a partir daí reverberou para a vida real. Mas lógico que nem sempre isso vai acontecer e não precisa. É dentro da gente que precisa acontecer. Quer ir para as perguntas? A gente está faltando 13 minutos, ainda dá para falar um pouco. Tem alguém que perguntou aqui, peraí. Fernanda perguntou quando existe a necessidade de excesso de sexo, o que porventura pode estar aí. Então, o E excesso de sexo, ele ainda é um distúrbio, né? E aí, dentro de um campo, a gente vê o que está acontecendo com essa pessoa que tem tanto essa necessidade de trazer também é o oposto do mesmo lado. É a mesma moeda olhando pelo outro lado. Ainda pode ser que esteja querendo dar lugar a alguém, porque nada que é em excesso ou que é em falta é saudável. E nada uhum, melhor do que a gente abrir um campo para ver se está querendo dar lugar para alguém que foi excluído, ou para abortos, ou para algumas situações, ou para uma amante, porque a amante do pai, amante de alguém lá do passado, também tem um lugar nessa família. Então, isso. isso é bom a gente olhar, porque tudo que é em excesso, tudo que é contra o que é natural, tem alguma coisa que precisa ser olhada aí. Qual outra pergunta? Tem outra que perguntou, falou assim, mesmo quando tendo libido e não tem libido, mas não tem e ter libido e achar que não precisa mais de sexo, como entende isso? Então, podem ser duas coisas. Primeiro, porque o encanto desse casamento pode ter acabado, óbvio, né? Porque quando o sexo acaba, é porque o casamento já está acabando. Nenhum casamento é para durar para sempre, pode durar para sempre, mas não necessariamente para sempre, porque quando passar pelo. Quando não tiver mais o que aprender com esse companheiro, e se esse companheiro não continua nessa questão do dar um pouquinho mais para os dois crescerem, vai chegar uma hora que alguém vai sair da relação. Pode ser isso, como ainda pode ser aquele outro caso, como eu disse.
É anteriormente. importante, eu queria até aproveitar esse gancho para falar o seguinte: tem muita gente que me segue, que segue você, que são terapeutas, que são pessoas que buscam o autoconhecimento, ou que estão entrando nesse processo agora, e começam a ver um monte de coisa, a expandir a consciência, e o marido é aquele que nem olha para isso. Não, mas você tem que honrar pai e mãe. O que você tá falando? Tá louca? E aí a mulher fala assim, não, porque não dá, porque eu tô evoluindo espiritualmente, nananã, nananã, e ele tá aqui ainda, só gosta de jogar futebol, correr, sei lá o que ele gosta de fazer, e eu aqui, nessa busca, nessa conexão. E aí, eu Igual a mulher que digo, vai para a igreja e o cara fica em casa, a mulher que vai para o centro espírita e o cara fica em casa, né? exato, desde a mulher que é muito religiosa e o cara não, até esse processo de autoconhecimento da gente saber, da expansão de consciência, do campo quântico e essas coisas todas que a gente aprende no processo de autodesenvolvimento e o cara lá ainda jogando bola com os amigos, tomando a cervejinha dele, dando risada. Ah, inconsciente, não serve mais para mim. Tem uma grande ilusão aí também. Porque Sim. aí ainda existe um lugar onde você se coloca superior. E aonde você ainda acha que há uma superioridade, ainda tem um desequilíbrio. Uhum. E talvez aceitá-lo do jeito que ele é, talvez ele seja um instrumento muito maior para você crescer do que se você pegasse um cara que eu vou casar hoje com um cara que é constelador familiar, que sabe exatamente as coisas que eu sei, que faz exatamente as coisas que eu faço. Nossa, que coisa mais linda! Sim. Aí vai ficar um terapeutizando o outro. E o papel da mulher não é terapeutizar o homem. Não é tipo, olha, porque um casal não é aí. Você não é a terapeuta do seu marido, você não é a mãe do seu marido, você é a mulher do seu marido. E E é uma aceitar. outra coisa que desequilibra, né? Quando a gente quer ser a mãe do marido, a gente quer cuidar como filho. E aí a gente fica numa situação Como complicada mesmo, terapeuta, né? né? E como terapeuta, eu tô falando desse lugar das mulheres que vão para esse processo de autoconhecimento e olham para o cara e falam, ih, ele é um inconsciente. Então a gente Uhum. tem que tomar muito esse cuidado. Eu tô falando de um lugar onde eu já passei, tá? Por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Sim. E também, assim, tudo são os dois lados da moeda, né? Também a gente entra num lugar em que a gente está fazendo o nosso trabalho, o outro está vivendo os processos dele, mas existe uma companhia, um companheirismo, existe uma sintonia, existe um respeito mútuo, né? Existem todas essas coisas. E você não desrespeita, não desqualifica o outro, você está dando um pouquinho, o outro está dando um pouquinho. Enfim, nesse lugar, cada um pode ser o que quiser, né? Esse é o outro lado. E a gente sai também do lugar de que, poxa, porque eu sei, eu tenho que fazer o trabalho de me conhecer, porque ele tá, deve ser alguma coisa que está em mim. Eu já até falei isso em outras lives. Deve ser alguma coisa que está em mim que eu estou ativando nele, então eu vou trabalhar, porque agora eu sou terapeuta, eu faço vários trabalhos, ou eu estou no centro espírita, ou eu estou na igreja, ou eu estou num grupo de religiosidade que pede a gente a reforma íntima, e aí então tá em mim, peraí, tem alguma coisa então que sou eu, que não fiz o suficiente, e o outro está me tratando, me destratando e não conversa comigo, não tem equilíbrio nessa relação, porque sou eu que tenho que fazer a parte. A gente tem que ter muito cuidado com o outro lado da moeda, né? Muito, muito. E vou falar uma coisa para você, porque eu vou te falar do meu processo, tá? Porque todos nós passamos por tudo. E eu tinha muito essa coisa com meu marido. Não, você precisa ir para a Índia comigo, você precisa meditar, você precisa não sei o quê, você precisa não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu falei, para. Ele tá no processo dele, nas questões dele, e eu tô aqui. E a gente se encontra aqui no meio, que é onde cabe a relação a dois. Porque quando a gente casa, a gente acha que o outro tem que ser exatamente aquilo que é. E não é o outro. Cara, esse negócio de alma gêmea, o Bhagavan, que é esse guru que eu fui lá para a Índia, né? Ele dizia o seguinte: esquece esse negócio de alma gêmea. Esquece. Ah, que discursinho lindo. Se você quer uma alma gêmea, você não cresce.
Alma gêmea é quando você estiver lá super grande, crescido, desenvolvido, porque o outro precisa ser algo que te faça, que te impulsione a Mover. viver, que te movimente. Isso é o amor que dá certo. É isso que faz a gente realmente sair daquilo, porque tem que ser igual ao que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, e você aceitar o outro como tá. Só que também tem que tomar um cuidado, né? Dentro daquela inocência, aceitar o outro, se o outro é mulherengo, se o outro te trata mal. Cuidado, porque existe uma linha tênue aí de você ser a boazinha. E ainda é um jogo que a gente falou da inocência. Sim, sim. Isso serve para todas as relações, né, Sabina? Porque a gente está vivendo um momento, né, a gente fala aqui homem e mulher, mas assim, tem as relações também, né, de pessoas do mesmo sexo e do mesmo gênero e que também tem as mesmas complexidades que a gente tem. Não muda nada. Eu vejo isso porque quando eu atendo, porque quando eu convivo, as questões com ciúme, com traição, com dar e receber, com manipulação, com um jogo de inocência, é tudo igual, né, Sabrina? Olha, eu quero meio que finalizar com uma frase. O que que é um companheiro? Eu estou vendo aqui, acredito que tem que. Ela escreveu alguma coisa aqui que eu perdi. Acredito que tem que motivar o outro e estarem alinhados nos objetivos. Lógico que todo casal tem que ter um objetivo em comum, mas o que que é mais Sim, importante? Tem que ter, óbvio. O outro é uma testemunha da minha vida. Quando você está na vida de outra pessoa, você está testemunhando aquilo que está acontecendo com ele. E esse testemunhar é desse lugar sagrado, onde você não se mete, onde você não deve se meter, porque aquilo diz respeito a ele. Quando ele sim, solicita ajuda, aí a gente, nossa, dá um monte de live. Quando ele solicita ajuda, você ajuda, mas você não ajuda se ele não quer ser ajudado. Porque aí a gente pode falar das ordens da ajuda também. Então, relacionamento a dois é isso, é um testemunha do outro. Nada mais do que isso. E os dois crescem juntos nesse testemunhar, né? sim. A gente tem 3 minutinhos, né, para estar finalizando. A gente tem sempre o desejo de viver uma história, uma grande história de amor, encontrar um parceiro, uma testemunha e ao mesmo tempo um parceiro mesmo. E que eu sempre digo assim, se você se busca com coerência, você vai conseguir experimentar isso primeiro com você, né? E depois com o outro. E que é uma busca constante. Eu uso muito um preceito da Seishonoye que diz assim, tente 1000 vezes até conseguir. Não significa que você vai ficar com 1000 pessoas, mas também se tiver que ficar, né, Sabrina? Vai fazer o quê? Ninguém, Leo tá dizendo aí, ninguém salva ninguém, mas que a gente nunca desista dos nossos sonhos de viver uma relação mais harmoniosa conosco, com o outro. Existe sim, né? Existe relações harmoniosas, existe relações que não são o mar de rosas o tempo inteiro, mas é uma hora que tá o mata massa, daqui a pouco mata lá embaixo, daqui a pouco mata bom de novo. Não pode ficar o tempo todo maremoto, né? Que aí você com o cérebro no negativo a gente não expande mesmo, você fica só na dor. Então tem que ser bom de alguma forma, né? Exatamente. E é isso. A gente pode falar outras vezes. Se vocês quiserem ouvir mais, a gente faz uma outra live. Escrevam pra gente o que vocês querem ouvir, ou a respeito de relacionamentos afetivos, porque ainda tem mais história, ou ainda sobre outras relações, enfim. Pode mandar Sim. para a gente faz outra live, né, Ana? Quem tiver interesse de constelar, de conhecer mais, de assistir uma constelação, faz contato com a gente também, né? E a gente vai ter o maior prazer de apresentar para vocês essa lindeza que é a constelação familiar e as coisas que a gente testemunha quando as pessoas colocam o seu olhar naquilo que precisa ser visto, né? E o Tá? mais interessante é que a gente está fazendo dessa forma online, em grupo, que está muito forte. Tem gente que está dizendo que está até mais forte que o presencial, porque ali a gente deixa vir o que tem que vir. Então fica aqui o Tá. convite, né? 26 segundos. Você quer deixar alguma frase, alguma coisa, dar um tchau? Então, eu vou me despedindo. Para quem não me segue, me sigam lá.
E para mim é um prazer enorme estar aqui com você, Carol, porque a gente criou essa sinergia. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e eu desejo que todos vocês que escutaram a gente aqui sejam